Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue ver a diferença dessas duas peças aqui? Se você consegue, com certeza a sua cliente também vai conseguir. E se você fizer uma peça assim, ó, aí no seu ateliê, adeus venda, adeus cliente que vai dar valor no seu trabalho. E às vezes você está pensando que ninguém valoriza o seu trabalho e você está enchendo as suas peças assim aí no seu ateliê. No vídeo de hoje, você vai aprender como fazer o enchimento de forma correta e ainda eu vou te dar duas dicas que quando você usar na sua peça, você vai se surpreender com o resultado final. Meu nome é Elisângela Castilho, do Ateliê Caju Feltro. Eu tenho um grupo lá no Facebook, onde eu deixo os moldes das peças que eu faço aqui no canal, e onde você pode pegar os moldes gratuitos, interagir comigo e com as meninas lá, postar os seus trabalhos. Vai ser um prazer ter você lá no grupo. O link para você entrar lá fica aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar que eu libero para você entrar. E agora vamos lá aprender como fazer o enchimento de forma correta? Mas antes não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque aqui sempre tem vídeo novo. Se você se inscrever, o YouTube vai mandar meus vídeos para você. Então a gente vai começar a colocar a fibra aos pouquinhos e dando uma desmanchadinha na fibra. É sempre importante a gente escolher uma fibra de boa qualidade e eu gosto de fazer isso aqui, ó, abrir um pouquinho a fibra antes de colocar dentro da peça, fazer esse movimentozinho para que ela não fique embolada. Então, eu vou colocando aos pouquinhos, vou soltando a fibra, colocando aos pouquinhos. Existem vários instrumentos que são vendidos aí no mercado para a gente fazer o enchimento, mas eu me adaptei muito bem com esse pincelzinho aqui, ó. Era um pincel comum e eu cortei um pedacinho da fibra dele aqui, ficou achatadinha e para mim fica bem legal para empurrar a fibra e ele não estraga a peça, não deforma, não fura com esse formatinho aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocando a fibra, igual vocês viram agora que eu já coloquei esse tantinho, e vou dando uma empurradinha e conforme a gente empurra aqui, ó, você pode ver que a fibra ela vai se acomodando nos cantinhos. Então, a gente começa mesmo a colocar a fibra na parte, nessa parte aqui, a gente não coloca a fibra aqui no meio e vai colocando. Você vai empurrando ela para os cantinhos. Essa é uma peça arredondadinha, mas vamos dizer que fosse uma estrelinha, a gente ia empurrando bem para os cantinhos, usando essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha aqui é arredondada, eu prefiro, algumas pessoas usam também tesoura, mas eu prefiro uma pontinha arredondada para não ter perigo de furar a peça. E eu vou, olha, você pode ver, ó, eu vou empurrando e conforme eu empurro, aqui o pontinho caseado, ele vai se abrindo um pouquinho. Ele vai se abrindo e a peça vai tomando formato, vai modelando. Então aqui é muito importante você jogar mesmo, olha, faz toda a diferença você jogar a fibra bem para os cantinhos. Coloquei, ficou lá no cantinho, ficou nessa voltinha, vou soltar a fibra, vou colocar mais um pouquinho. Sempre colocando aos poucos, aí você vai lá, ajeita, ó, ajeitou, jogou de novo para o cantinho, o meinho a gente vai deixando quase por último. Coloquei mais um pouquinho, vou acomodo de novo, modelo. O bom é que o feltro, ele é um material que ele vai se modelando conforme a fibra, a fibra que você vai colocando dentro, você vai acomodando ela, ele vai ficando modelado. Ó, já vai dando formato na cabeça. E assim que eu terminei de preencher toda a voltinha aqui, ó, que eu já tenho certeza que a voltinha dele tá toda preenchida, que eu empurrei bem, abri mesmo os pontinhos, abri assim, empurrando, né? Não, lógico, a gente não vai empurrar com todo cuidado, mas abri para a peça ficar arredondadinha aqui, ó. Aí sim, agora eu vou colocar mais pro meio, né? Agora eu preciso encher o meio. Mas primeiramente é toda a volta da pecinha. Isso vai fazer toda a diferença no seu trabalho. Você vai ver como que a peça fica com aquela carinha de profissional, de trabalho bem feito.
que foi feito com bastante cuidado mesmo, que você se preocupou com os detalhes, né? Então aqui faz mesmo a diferença. E agora eu tô colocando, ó, agora que eu vi que já tá redondinho dos ladinhos, eu vou colocar aqui, com auxílio aqui do meu pincel. Vou jogando, ainda se falta no cantinho, vou jogando, mas agora é mais o meio mesmo. E conforme a gente vai colocando no meio, a fibra também ela já vai indo pros outros cantinhos que faltam. Porque o que acontece, né, pessoal? A fibra, por mais que você encha a peça, no primeiro dia que você enche, ela tá bem cheinha, mas depois que você costura, ela dá uma murchadinha, você vai perceber. Pega a sua peça no segundo dia, depois que você encheu, ou depois que vai passando um tempinho, você vai perceber que a peça, ela não tá tão cheia. Lógico que como é colocado bastante fibra, você não economiza na fibra, ela vai ficar fofinha, da mesma forma ela vai ficar fofinha, mas você vai perceber que a fibra, que a peça murchou um pouquinho, no outro dia, ou daqui 2, 3 dias, que a peça, olha, aqui ela tá super inchadinha, amanhã depois ela já não vai estar mais tão inchadinha, dá uma sensação que pega um arzinho aqui dentro, mas eu acho que não, né? A gente tem essa sensação, mas quando passa uns dias, a peça dá uma murchadinha. Então, quer dizer, se você coloca pouca fibra, ainda tem essa coisa que a peça murcha depois um pouquinho, a sua peça vai ficar feia, a sua peça vai ficar com pouco enchimento mesmo, aí já vai dar para perceber que faltou mesmo. Então, enche bem que ela vai dar uma murchadinha depois. E agora, eu já enchi uma quantidade suficiente, e eu vou fechar um pouquinho mais da minha peça, que eu deixei uma abertura aqui, né, pra gente conseguir encher, mas eu vou fechar um pouquinho, né, vou segurar aqui e vou fechar com um pontinho caseado. E aí, o que acontece aqui também, essa parte aqui ela é importante para que o enchimento, ele, nesse finalzinho aqui, que ele fique com bom acabamento. A gente fechei mais um pouquinho, né? Deixei uma abertura um pouquinho menor, só que aí, quando a gente deixa essa abertura um pouquinho menor, ó, aqui fica meio que um defeitinho, né? Aqui, ó, a peça fica tortinha. Vou pegar, vou colocar mais um pouquinho de enchimento aqui nesse cantinho, ó, tá vendo que tá murchinho aqui, ó? A gente vai colocar mais enchimento nessa parte que tá faltando, ó, nesse cantinho aqui. Aí eu de novo vou acomodando a fibra no cantinho, vendo aonde ficou faltando. Aí quando a gente enche essa partinha aqui, ó, esse ladinho que foi a parte que a gente costurou e ficou um pouquinho murcho, ainda tá um pouquinho torto, né? Mas tá, ainda falta mais um pouquinho. Vou encher mais um pouquinho aqui esse cantinho. Olha, para você ver como que o pincel ajuda bastante, ó, porque aí, ó, vou ajeitando aqui, ó, faço o formatinho, ó, tá vendo? Mas ainda eu acho que tá faltando aqui, porque eu acho que aqui não deu o formato certo, o formatinho arredondado. Vamos colocar mais um pouquinho de enchimento aqui nesse cantinho, ó. Eu percebo que tá faltando e vou deixando bonitinha a peça. Vou dando uma espalhadinha assim, eu posso até colocar aqui, ó, também é importante na mesa, a gente faz uma pressãozinha assim, que também a fibra vai se ajeitando. Faz uma pressão aqui, ó, em cima da mesa, que aí ela vai se espalhar no total, vai pegar todos os lados. Essa pressãozinha a gente faz mais mesmo aqui quando já tá terminando. Aqui, ó, tá, ainda eu posso fechar mais um pouquinho e vou ver se vai faltar mais um pouquinho, mas eu acredito que ainda vou colocar mais um pouquinho de fibra ali, porque a peça tá um pouquinho torta, e ainda aqui, ó,
no final tem um segredinho que vai deixar, mesmo que a peça ficar faltando um pouquinho, tem um segredinho que a gente vai conseguir deixar a peça bem certinha, ó. Fechei mais um pouquinho. Ó, e aqui você pode ver que ela já começou a arredondar aqui, ó, né? Mas aí o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo essa pressãozinha aqui, ó, pra a fibra já ir se espalhando. A gente pode pegando a peça aqui e fazendo essa pressão. Aí não vamos ficar muito esfregando a peça para não dar bolinha, mas a gente pode fazer essa pressão aqui, olha, para a fibra ir entrando nos cantinhos que ainda faltam, né? E falar em pegar bolinha, eu vou deixar o vídeo aqui que eu te ensino como fazer uma mistura para você passar no feltro, para tratar o feltro, para ele não, para evitar, para dar mais durabilidade para o feltro, para que ele não pegue bolinhas, né? Para que ele demore um tempinho mais para pegar bolinha. Vou fechar mais um pouquinho ainda. Você pode ver que aqui nesse final a gente costura um pouquinho, enche um pouquinho, costura um pouquinho, enche um pouquinho. Então essa paciência aqui é importante, né? Ó, eu ainda tô vendo que a minha peça tá um pouquinho tortinha aqui, ó. Essa parte final é importante pra gente, para que a gente, assim, tenha um resultado bom. E aí o que acontece, né? A parte final, o pincel já vai ficar um pouquinho mais difícil para entrar aqui. Eu uso um palito de churrasco, eu não uso essa pontinha muito fina aqui não, para não ter perigo de furar a peça. Mas eu uso esse outro lado aqui, já posso ir acomodando mais um pouquinho de fibra aqui, ó, que ainda dá. Deixando a linha para cá, para não ter problema, mas ainda dá para acomodar um pouquinho de fibra aqui. Acredito que caiba mais um pouquinho ainda. Ó, com agora o palito eu também vou ajeitando aqui em cima, ó. Você pode ver, ó, eu faço isso aqui, ó, com o palito, já deixo a parte de cima da cabeça mais arredondadinha, né? Ó, o palito, para finalizar, ele ajuda bastante. Ó, aqui ainda tá tortinho. Vai caber mais um pouquinho de fibra aqui, ó, nesse cantinho. Continuo usando o palito aqui. Puxando a linha aqui para não ir para dentro, né? Porque às vezes a gente começa a mandar a linha para dentro também, depois fica difícil para costurar. Olha aqui, ó. Ó, já tá com um cantinho bem arredondadinho, né? Cabeça fofinha. Aperto, pressiono sobre a mesa novamente. Vou ajustando. E agora eu vou fechar mais um pouquinho. Eu já tô finalizando para fechar. Última partinha aqui, final. E ainda tem um detalhezinho aqui que a gente vai finalizar a peça. Aliás, 2 detalhes, eu falei um, mas são 2, que vai fazer toda a diferença. E aí, com esse enchimento, com essa coisa da gente ir colocando bastante fibra, você também vai observando se não tem risco da sua peça rasgar, tem que costurar aqui bem, pegando o feltro da frente ou de trás, para não ter problema de rasgar. Então, a gente tem que observar isso também, tá? Porque senão a gente enche, mas aí a peça acaba explodindo de tanto enchimento. Então, a gente também tem que conseguir ver essa medida, né? Ajeito bem a peça, ó. Você vê que a gente terminou, mas ainda tá um pouquinho aqui, ó. Ainda ficou um amassadinho aqui, um vãozinho, né? Por mais que a gente encheu. A gente vai modelando aqui, ó. Modelando com a mão. E aí, aqui nesse finalzinho, ficou um pouquinho tortinho, né? Assim, enchi bem, né? Acredito que tá bem cheinho, tá uma quantidade suficiente, que não foi exagero, foi uma quantidade, não foi pouco, não foi muito. Minha peça ficou com formato, mas eu ainda acho que aqui, ó, faltou um acabamento. Eu vou pegar uma agulha não muito fina, porque senão tem o risco de quebrar, mas a gente vai colocar aqui, ó. E você vai movimentar a fibra.
Ó, você vai puxar com muito cuidado para não quebrar a agulha, tá? Você vai fazer esse movimentinho aqui da fibra, ó. Você vai jogar a fibra para esse lugar aqui que tá um pouquinho murchinho, né? Ó, você... E aqui, pessoal, eu tive que trocar de agulha. Eu falei para você tomar muito cuidado para não quebrar a agulha, acabei de quebrar, ainda bem que eu não machuquei nada a minha mão. Mas, ó, a gente tem que mesmo tomar cuidado mesmo, né? E eu troquei a agulha aqui e agora estou fazendo esse movimentinho novamente, ó, aquele movimentinho de jogar para cima. Movimentar mesmo a fibra para que ela vá para o lugar que ainda está faltando e já ficou bem redondinho. Mas ainda tá faltando alguma coisa para deixar a nossa peça perfeitinha, do jeito que eu falei, do jeito que a gente quer. E o que que é? E essa finalização aqui que vai deixar a peça ainda mais, com um acabamento bem melhor, ainda mais delicada, ainda mais bonita. É o ferro de passar. E aqui, pessoal, eu faço questão de dizer que essa técnica de passar o feltro usando o ferro não é uma criação minha, é da nossa querida Fernanda Lacerda, que contribui grandemente para o nosso artesanato em feltro a cada dia. A gente aquece um pouquinho o ferro, é importante que seja um ferrinho a vapor, né? Ou você põe um tecidinho aqui, um tricoline, alguma coisa para proteger. E a gente vai passar essa costurinha aqui, ó. E conforme a gente passa, ela vai se abrindo e ela vai se acomodando. Faz toda a diferença. Eu vou passar a volta toda da peça e vou passar aqui, ó. Esse finalzinho aqui, onde tinha ficado amassadinho. E olha só, como que já faz a diferença. Passei toda a volta, porque daí a costura, ela abre mais um pouquinho, ajuda a acomodar melhor a fibra e principalmente esse cantinho aqui, ó. Esse cantinho que a gente fechou a abertura que a gente encheu a peça, né? Fechou aquela abertura, esse cantinho aqui. Olha só, aí você pode me dizer, né, se não fez toda a diferença. A peça ficou bem cheinha, uniforme, não apareceu aqui o lugar que a gente fechou. E assim você vai ficar com a sua peça perfeitinha, com o enchimento perfeito. É assim que você faz o enchimento perfeito. Eu te garanto que se você fizer com paciência todas essas etapas, sua peça vai ficar com um resultado incomparável. Todas as partes, então, da peça de feltro, os bracinhos, tudo, você vai fazendo desse jeito. Aqui foi bastante demorado para eu te mostrar o passo a passo, mas aí você vai pegar o jeito e faz rapidinho e você vai ver que vai dar super certo. Obrigada por você ter ficado aqui até o final do vídeo comigo. Entra lá no grupo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.